Olá, meu nome é Rodrigo Kiel, sou estudante da terceira série da graduação em Ciência da Computação e bolsista PIBIS de Extensão e Cultura pela Fundação Araucária e sou orientado pela professora doutora Maísa Milani. E o tema do nosso projeto é a produção de material digital no formato audiovisual na computação. Bom, inicialmente, antes de falarmos sobre o projeto em si, é necessário ressaltar o crescimento de forma surpreendente e gradativa da tecnologia. Devido a isso, se tornou inevitável o seu uso no dia a dia. Uma das saídas para que houvesse um certo crescimento nos índices relacionados com a educação em geral foi uma aplicação ao ensino simples até o mais complexo. Segundo Meyer, o criador da teoria cognitiva da aprendizagem multimídia, conhecido como TCAM, as pessoas aprendem mais com as palavras e imagens do que com as palavras isoladas, ou seja, as pessoas aprendem mais profundamente quando as ideias são expressas por palavras e imagens simultaneamente. A teoria cognitiva da aprendizagem multimídia foi baseada na teoria conhecida como a teoria da carga cognitiva, onde resguarda que o princípio multimídia para uma aprendizagem é mais significativa que os métodos tradicionais de ensinamentos, desde que siga alguns princípios instituídos por Meyer. A maioria das pessoas tendem a aprender mais quando as ideias são expressas com imagens e palavras apresentadas de forma coerente ao assunto, pondo em prática a utilização dos dois sensores humanos, conhecido como auditivo e o visual. As imagens são a metodologia visual. Ela é dividida em dois grupos. O primeiro grupo seria os grupos gráficos estáticos, representados pelas ilustrações. O segundo grupo seria os grupos dinâmicos, que seriam as suas animações. Em relação aos modelos cognitivos de aprendizagem multimídia, a memória de armazenamento é representada em três formas: a memória sensorial, a de trabalho e a memória de longo prazo. A memória sensorial é responsável pelos processos perceptivos que armazenam informações por um curto período de tempo, podendo ser representado por um quarto de segundos, selecionando assim brevemente as imagens e palavras. A memória de trabalho tem a responsabilidade de organizar as imagens de som em modelos pictóricos e verbais, sendo uma possibilidade de armazenamento na memória de longo prazo, mas a sua junção entre dois dos mesmos termos podem ocorrer o conhecimento prévio. A memória de longo prazo possui as informações gravadas por minutos, dias e até anos. Agora falando um pouquinho sobre os 12 princípios que Meyer instituiu, os dividindo em três grupos, totalizando os seus 12 princípios. O primeiro grupo de princípios seriam para reduzir o processamento estranho na aprendizagem multimídia. O primeiro princípio seria o princípio da coerência. Nesse princípio, ele aborda a falta de necessidade de informações essenciais em um certo vídeo, como, por exemplo, citar uma trilha sonora em uma certa parte do vídeo ou excesso de luzes em momentos não necessários, contendo informações extras, fazendo com que o aluno não preste muita atenção nas quais são realmente importantes, tendo como objetivo ser simples e direto. Bom, o segundo princípio seria o princípio da sinalização. Neste princípio, ele aborda a necessidade de uma indicação, ou seja, a sinalização que destacam a organização do conteúdo essencial. Esses sinais não adicionam qualquer informações novas, apenas destacam ou também repetem o material essencial do conteúdo e servem para guiar a atenção do aluno. O terceiro princípio seria o princípio da redundância. Esse princípio afirma que os alunos podem aprender melhor só com animação e narração. As informações textuais que são apresentadas simultaneamente com o texto verbal tornam-se um material redundante, não demonstrando texto com o mesmo conteúdo de narração. O quarto princípio seria o princípio da contiguidade espacial. As pessoas aprendem mais quando as palavras e imagens correspondentes estão próximas em vez de distanciadas, como por exemplo na mesma tela. O quinto princípio seria o princípio da contiguidade temporal, onde diz que as pessoas aprendem melhor quando uma aula multimídia é apresentada em passos ou segmentos adequados ao usuário, em vez de apresentada de forma contínua. O material apresentado de forma segmentada pode ser controlado pelo aluno, como no caso de uma animação, em que ele pressiona o botão continuar, ou de uma apresentação que enumera os seus passos, passando o conteúdo em partes e o conteúdo também. O segundo grupo seriam os princípios para gerenciar o processamento essencial. O primeiro princípio seria o princípio da segmentação, onde cita que as pessoas aprendem mais quando uma mensagem multimídia é apresentada em segmentos ou passos adequados à complexidade do conteúdo em vez de uma forma contínua, podendo utilizar sua memória de trabalho de acordo com o seu ritmo pessoal. Ou seja, fragmentar o conteúdo em partes é a melhor opção de aprendizagem. O sétimo seria o princípio de pré-formação, onde as pessoas aprendem mais a partir de uma mensagem multimídia, quando sabem os nomes e características
dos principais conceitos, ou seja, praticar o pré-treinamento sobre os nomes e características dos conceitos-chave. O oitavo princípio escolhido da modalidade mostra que as pessoas aprendem mais a partir de imagens e palavras pronunciadas do que por imagens e palavras impressas. Ou seja, a proposta principal é que visualizamos a imagem com a visão de prestar atenção no áudio com a audição, e assim utilizando os dois canais diferentes, que seria a visão e a audição. Já no terceiro e último grupo, representado pelos princípios para promover o processamento generativo, a gente inicia pelo princípio da multimídia, que visa a apresentação de palavras e imagens, assim criando a oportunidade para que o aluno possa construir modelos mentais, verbais e visuais, como também conexões entre elas. Explicando de uma forma mais fácil, a palavra é toda a mídia escrita ou falada. A imagem é toda a mídia gráfica. Por exemplo, um vídeo, uma animação e uma ilustração. O décimo princípio seria o princípio da personalização, que seria basicamente o estilo de conversão informal, quando o autor se dirige ao aluno, que seria o espectador, em frases em primeira pessoa, como eu, você, tendo assim um diálogo informal. O 11º princípio seria o princípio da voz, onde que cita que as pessoas aprendem mais quando a narração de aula é representada no formato de voz humana amigável, em vez de uma voz de máquina. As suas características impostas seriam voz humana, a interação social pela fala, a transmissão de diálogo que se aproxima da zona social do aluno. Por fim, teria o 12º princípio e o último, representado pelo princípio da imagem, que impõe que as pessoas não aprendem mais quando as imagens do orador, que seria o personagem, é adicionado à tela, com exceção dos seguintes fatos: a sinalização dos personagens, que guia o aluno e o ajude na organização estrutural do conteúdo. Bom, assim encerramos os 12 princípios de Meyer. Nosso objetivo desse estudo foi analisar o TCAM e ofertar formação para os professores e alunos para que eles possam utilizar vídeos digitais, assim potencializando a aprendizagem no contexto educacional. Bom, na nossa metodologia utilizamos estudo de natureza investigativa e abordagem metodológica qualitativa baseada em Bogdan e Bickley, com os seguintes instrumentos e sujeitos. Aplicamos o questionário para a verificação dos conhecimentos dos nossos professores e alunos quanto à utilização de vídeo no processo de ensino-aprendizagem. Com isso, aplicamos a formação e o questionário pós. Visto que seria presencial, porém, devido à situação de pandemia, realizamos atividades no formato online, sendo eles em videoconferência, formulário eletrônico e vídeos online. No total, participaram 35 professores de 2 escolas públicas, de uma cidade do norte do Paraná. Também 30 alunos do ensino médio e superior de instituições públicas. Além disso, produzimos e disponibilizamos vídeos na plataforma do YouTube sobre os princípios da TCAM. Foram divididos em 2 vídeos. Agora falando um pouquinho das categorias de análise, o perfil tecnológico dos sujeitos foram basicamente assim. Os professores utilizam vídeos nas aulas remotas, porém não produzem vídeos de conteúdos curriculares. Com isso, a maior parte não conhece editores de vídeo. Enquanto em relação aos alunos, 100% deles acessam diariamente ou semanalmente vídeos de conteúdos curriculares. Em relação à produção de vídeos, 85% deles já produziram vídeo e postaram no YouTube. Agora falando um pouquinho da indagação. Os professores tentam complementar as aulas de forma diferenciada, assim podendo chamar a atenção do aluno, ilustrando o assunto, entre outros. Porém, os mesmos não citaram quais tecnologias eles utilizam para ser diferenciados e termos conteúdos novos. Para os alunos, é mais fácil entender o conteúdo com explicações por vídeo, podendo retomar conteúdo que não entenderam, com isso podendo rever, esclarecendo dúvidas e entre outros. Agora falando um pouquinho do apontamento dos sujeitos, direcionado aos professores, se eles não indicaram preocupação com critérios antes da participação do projeto. Já os alunos avaliaram alguns pontos como a qualidade de áudio, a curta duração das explicações, imagens que ajudam a entender o conteúdo e ter um bom conteúdo visual no próprio vídeo. Pelo levantamento após a formação sobre análise e produção de vídeos que potencializam a aprendizagem, 95% destacaram a importância de um olhar crítico a este material tão utilizado na ação docente. Também apontaram que não sabiam analisar vídeos sobre esta ótica e muito menos
outros que versam mais profundamente para este material tão importante no processo de ensino-aprendizagem. Ao final, os sujeitos foram convidados a produzirem seus vídeos sobre os temas que mais sentem dificuldades e relataram que gostariam de participar de cursos que abordassem essa temática de forma mais detalhada. Com isso, podemos concluir que por meio desse estudo foi possível apontar que a capacitação dos professores do ensino fundamental e ensino médio e dos alunos se fazem necessárias diante aos desafios que a educação enfrenta. Ao analisar e produzir vídeos audiovisual no formato de vídeos digitais, seguindo os pressupostos da teoria cognitiva de aprendizagem multimídia, apresentam possíveis influências dos vídeos como motivadores para a aprendizagem. Tanto os professores e alunos, quando utilizam vídeos voltados à aprendizagem pelo viés da TECAM, potencializa a aprendizagem. Também tende a despertar o interesse intrínseco dos participantes, por ser um material que atrai grande parte dos alunos. Assim podendo disseminar cultura digital por meio de vídeos que potencializam a aprendizagem nas mais diversas áreas do conhecimento. Também oferecer informação sobre os indicadores para avaliar os vídeos do ponto de vista cognitivo da aprendizagem se faz necessário no campo educacional. Bom, agradeço à Fundação Araucária pelo financiamento da Bolsa de Extensão e Cultura, juntamente com a minha professora doutora, Maísa Cassita Milani, pela dedicação relacionada ao ensino e tempo disponível à construção desse projeto. E por fim, a Universidade Estadual do Norte do Paraná, que viabilizou os meus estudos para a concepção dessa pesquisa. E essas foram as minhas referências. Muito obrigado.